Outubro de 2015 é o mês de aniversário de um dos melhores e mais influentes álbuns do metal, o Theater of Fate, que faz 26 anos, cara. A gente não poderia deixar de falar desse álbum sensacional e nós vamos contar com a participação de 3 dos integrantes dessa banda, cara. O grande Viper! Theater of Fate foi lançado em 1989 e contou com a produção do Roy Rowland, que já tinha passado por algumas bandas aí mais ou menos, tipo o Creator no Terrible Sertainage, gravou o Practice What You Preach do Testament, também tinha trabalhado com o Sabbath e o Satan também, né, cara? Era um produtor de renome e era uma grande aposta assim pro Viper, que ia trazer um produtor de fora para trabalhar no álbum deles. Acho que o resultado foi bom, né? Eu acho que até por conta do salto de qualidade das músicas, né, do estilo. E assim, se você pegar o Soldiers of Sunrise, você vai perceber uma coisa ainda muito influenciada pelo Iron Maiden. Você escuta, eu consigo ouvir o baixo, linhas de guitarra, lógico, com um pouco mais de peso, né, uma coisa mais crua e mais velocidade, mas assim, com as músicas do Theater of Fate, com o álbum Theater of Fate, o Viper tem um salto, eu chego até a comparar, tipo, Sepultura do Morbid Visions por Esquizofrenia, ou do Esquizofrenia por Brilliant The Remains. Então, assim, foi um álbum que os caras apostaram, né? Como você falou, tinham que trazer alguém, porque naquela época no Brasil ainda não tinha, né, um estúdio, um produtor capacitado para fazer uma coisa da qualidade que eles desejavam, né? E, cara, assim, o Viper nessa época, eu lembro, a gente pegou um vinil lá há muito tempo atrás, o primeiro álbum do Viper que eu escutei foi o Theater of Fate. E essa foi a formação do Viper, do álbum, né? Foi a primeira formação que eu tive apego, cara, que eu consigo me lembrar de uma banda, entendeu? Eu escutava o disco, ficava impressionado com o fato da idade dos caras, né? Sei lá, o Pete tinha 18, o André gravou um puta de um álbum, que pra mim é a melhor performance vocal do André com 17 anos. Então os caras super novos ainda, e eu escutava aquilo e ficava meio boca aberta, assim, essa banda é brasileira, fizeram um álbum com tanta qualidade, com músicas fodas, e o salto de qualidade é uma coisa que você consegue tanto na execução das músicas quanto na gravação, né? Eu penso até assim, né? O Soldiers of Sunrise, que eles gravaram bem mais novos ainda, 2 anos mais novos cada um, você já vê ali que tem composições ali excelentes, certo? A produção pode não pegar, mas as composições são boas. Eu adoro aquela música Nightmare. Né? O álbum como o todo, mas é verdade. E aí foi uma sacada bacana da banda trazer um produtor de fora, né? Pô, as composições do Pete e do Felipe Machado nesse álbum são, né, excelentes. Então, uniu umas composições boas pra caramba, pegou um produtor que soube transformar isso em, né? Num som, vamos dizer assim, até perfeito, quem sabe, pra época, né? E deu no que deu. O melhor álbum do Viper, né? Sem desmerecer quem gosta do Evolution, que eu gosto muito. É sensacional. Né? Mas o melhor álbum do Viper foi quem realmente... O álbum que deu pro Viper uma carreira internacional. Sim, né? exatamente. E que gariou fãs aqui no Brasil. E é por isso que é comemorado hoje. Lançaram um álbum agora ao vivo, né? Exatamente. O que o livro comemoração, exatamente. Comemoração ao aniversário do álbum. E é esse petardo que a gente está falando hoje. Bom, é interessante lembrar que, a princípio, esse não deveria ser o nome do álbum, né? O nome do álbum deveria ser esse daí, ó. Bom, o Viper ele existe há 4 anos, a gente começou em 85 e gravamos o primeiro disco em 87 pelo selo Rock Brigade. Agora a gente vai entrar em estúdio em março para gravar o nosso segundo disco, que vai se chamar End of a Fate. Pois é, End of a Fate, como o próprio André Matos falou aí, né, deveria ser o nome do álbum, e o Roy Rowland, ele influenciou a banda aí a trocar, porque ele achava que esse nome era um pouco negativo, então ele sugeriu para que trocasse nome e eles decidiram para que fosse Theater of Fate, né? Mas vamos falar um pouco sobre a gravação desse grande clássico, e a gente não vai falar muito sobre isso, porque quem vai falar sobre o período de gravação do álbum é o próprio Felipe Machado. Olha, estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o disco Theater of Fate. Foi um disco muito marcante na história do Viper, né? A gente tinha gravado o Soldiers of Sunrise, que era um disco
feito de uma maneira bastante, não vou dizer improvisada, mas era um disco que as músicas eram muito antigas, a gente já tinha as músicas há muito tempo. A gente gravou no estúdio Guidon em São Paulo e daí a gente resolveu que para o Theatre of Fate a gente teria que ter uma produção mais legal, de peso, para justamente fazer uma mudança, fazer uma diferença em relação ao Sorrows of Sunrise, né? Uma evolução. Começou que a gente optou, né, junto com o nosso empresário na época, que era o Antônio Pirani da Rock Brigade, a gente optou por trazer um produtor estrangeiro. Isso foi um grande passo para a banda, né? Porque isso ia envolver uma série de custos, isso ia envolver uma série de uma produção que a gente não estava acostumado, né? Uma pessoa nova interagindo com a gente que a gente não estava acostumado, porque no primeiro disco a gente teve o André Canhe, que era do Voodoo, e era um cara muito amigo nosso, então foi uma produção bem tranquila. Então a gente acabou chegando no nome do Roy Roland, que era um produtor inglês que tinha trabalhado com algumas bandas lá de fora, né? O Last Rock, acho que o Testament ele tinha trabalhado também. E a gente acabou convidando o Roy Roland, e foi muito engraçado. A gente foi pegar ele no aeroporto, a gente aquela ansiedade toda de trabalhar com um produtor estrangeiro, um cara de nível mundial. Foi muito, a gente criou todo o nosso planejamento porque a gente pudesse ensaiar com ele mais ou menos durante uma semana para daí começar essas gravações. E nessa semana aconteceu uma coisa muito, muito inusitada, porque a gente tinha o Val Santos, era o baterista da banda na época, e logo que o Roy Roland chegou e começou a ver os ensaios, o Roy não se deu muito bem com o Val, ele não gostou muito do estilo, e a gente acabou fazendo uma reunião e acabou optando por que o Val saísse da banda e que por uma sugestão do Roy, e que a gente chamasse algum baterista de estúdio para fazer as gravações. Acabamos chamando o Sérgio Fati, que era do Voodoo. Foi uma situação muito chata, porque o Val era um grande amigo nosso, é um grande amigo até hoje. Ele ficou muito chateado, né, obviamente. E depois, ele inicialmente ia fazer a turnê do disco, pelo menos, né? Mas depois acabou entrando o Guilherme Martin. Então foi uma situação muito, muito chata, que envolveu pessoas que a gente gostava bastante, de uma maneira que não foi muito legal, por imposição do Roy Roland. E como a gente estava numa de obedecer tudo que ele falava, a gente acabou topando. Bom, o Serginho Fati, a gente acabou ensaiando uma coisa muito rápida, assim. O Serginho é um grande baterista, ele pegou tudo muito rápido, mas foi muito duro a gente ensaiar as músicas do disco, né? São 7 músicas, né, com a Illusions, que é a introdução instrumental e tal. Então o Serginho pegou essas músicas muito rápido, contribuiu bastante com o disco, né? E depois para a turnê acabou entrando o Guilherme Martin. O que eu lembro muito desse disco, que ele foi gravado num estúdio da BMG, que era um estúdio ali em Santa Cecília. Era um estúdio bastante tradicional de São Paulo, onde muitas bandas da gravadora BMG na época gravavam, acho que RPM, algumas outras bandas brasileiras gravaram lá, e muitos artistas antigos, aí, sei lá, Calbi Peixoto, assim, artistas de outros estilos, gravaram lá. E foi uma sessão bastante intensa. Nós ficamos com o Roy, nós tínhamos que aproveitar o espaço do Roy Roland no Brasil. Ele tinha lá um prazo que ele tinha que voltar para a Inglaterra, então a gente teve que gravar tudo naquele espaço. Então isso envolveu uma produção que às vezes a gente tinha que gravar de madrugada, ficar o dia inteiro gravando, né? Então foi uma coisa muito intensa. Bom, o bacana é que a gente também tem um depoimento do Val, que ele fala sobre a visão dele sobre essa saída aí, como você pode ver agora. E aí, Márcio Freire, beleza? Aqui é o Val Santos, fazendo um depoimento do Theatre of Fate para vocês, como foi a minha passagem na época, né? Ouvindo Kiss. Então, né, eu toquei bateria do Viper entre o Soldiers e o Theatre of Fate. Na gravação do Theatre, eu comecei a gravar o disco, mas foi aí que eu descobri que não era bom baterista. Então, pelos detalhes, assim. Quando você ouve na gravação, você tocando, você vê que você não consegue tocar direito do jeito que você achava que era bom, mas não era. Aí eles resolveram chamar o Sérgio Fácil para gravar, que era que tocava no Voodoo na época. E realmente ele gravou muito bem. E a parte chata foi ter que sair da banda, né? Então, não era bom, né? Não fazia sentido eu ficar na banda. E foi difícil para eles falar isso pra mim. Complicado, né? Mas tudo bem, depois do mal vem pro bem, né? Tanto que depois eu larguei a bateria, comecei a tocar guitarra e formei minha banda Toy Shop.
Claro, eu não perdi amizade com os caras. Né? Ficamos irmãos, amigos a vida inteira. Tanto que eu produzi agora o disco solo do Felipe Machado, toquei no primeiro show do lançamento do disco dele, estou fazendo disco agora com o Toy Shop, e o que ficou aprendizado foi isso, né, da época do Tears of Fate. Como tocava bateria, isso até me serviu para compor mesmo. E é isso. Estou feliz da vida. Valeu, pessoal. Um abração do Val Santos para os sons do Viper aí. Espero que curtam, hein? Valeu! É bacana observar a humildade que o Val teve de reconhecer, né, que o pensamento que o Roy tinha um fundo de razão em relação a ele, né? E que ele também se deu bem depois na carreira. Se fosse um cara com um ego um pouquinho maior, talvez, não vou sair não. Mas muito bacana que eles continuam amigos pra caramba. Sempre foram, né, cara? Né? Pois é, aí eles, como o próprio Felipe já falou, né, eles gravaram o álbum com o Sérgio Pac, né? Mas depois, pra turnê, entrou o Guilherme Martin, né? Que sobre essa entrada, quem pode falar melhor do que isso é ele mesmo, né? E aí, eu sou o Guilherme Martin, eu tô aqui, a princípio, mandando um grande abraço aqui para meus amigos de Manaus, do canal United by Metal. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade, agradecer a outros meus amigos de Manaus que dão uma grande força para o Viper, que é o Márcio e o Firmo. E eu venho dar um vídeo depoimento aqui sobre a minha experiência, sobre como foi na época, alguma curiosidade sobre o álbum Theater of Fate. Um pouco antes do Theater of Fate, o Viper tinha lançado o Soldiers of Sunrise, o primeiro disco, que foi assim, um marco também na história do rock e heavy metal nacional, porque a maioria das bandas de rock e heavy metal do Brasil, eles dividiam coletâneas. Mesmo a minha própria banda, que eu tinha na época, que chamava Megaton, era da mesma gravadora do Viper, nós tínhamos lançado um disco contemporâneo ao Soldiers of Sunrise, que era uma coletânea de 4 bandas, cada banda entrava com 2 músicas, mas o Viper era uma banda que já estava um passo acima. Com o Soldiers of Sunrise, o Viper já era uma banda mais cultuada, tinha fãs, tinha seguidores na época, eles tinham feito um show memorável no Colégio Rio Branco, o que isso fazia o Viper ter um certo status maior diante das outras bandas de heavy metal aqui de São Paulo. O SP Metal 1 foi até um pouco antes do Soldiers of Sunrise, que foi um marco também no heavy metal nacional. A gente pôde descobrir, dentro de uma ilha, que tinham outras pessoas fazendo o mesmo tipo de som que a gente gostava, e a gente pôde ver que tinham várias bandas interessantes. Aqui em São Paulo, para quem estava no interior, como eu que morava no interior, a gente podia conviver ter informação de sons de outras bandas de heavy metal. Bom, o tempo se passou, Soldiers of Sunrise fez a sua história e chegou a hora do Viper gravar o segundo disco, que foi o Theater of Fate. Todo mundo sabia, era um disco aguardado, eu não participava ainda do Viper. Até uma história engraçada que eu já contei no DVD do Viper, Living for the Night, dos 20 anos, que uma ocasião eu encontrei o Ives num show, se não me engano, era Nuclear Assault ou na Palm Delphi, aqui em São Paulo, alguma coisa assim. E a gente conversou alguma coisa, ele me contou que o Viper estava em vias de lançar o álbum novo e eles estavam com um problema de batera. Nessa época, eu nem conhecia o Val ainda. Conhecia de vista dessas correrias, porque era muito pouca gente no meio, então eu conheci o Val meio de vista e tal. E quando o Cássio saiu da banda, quem assumiu as baquetas foi o Val. Quem gravou a demo, quem foi suar a batera pela primeira vez das músicas do Theater of Fate foi o Val. O Val acabou virando um cara muito importante para mim, dentro do Viper, fora do Viper, porque ele virou o meu melhor amigo.
é um grande compositor. Então o Val, ele na época ele não tinha a experiência necessária para gravar um disco, mas acho que poucos de nós teríamos essa experiência. Era um negócio novo. Uma ocasião, o Toninho da Rock Brigade me deu uma telefonada, me deu uma ligada para eu vir em São Paulo. Eu morava em Jacareí, era uma cidade fora de São Paulo, para eu falar de algum assunto que era do meu interesse. E eu achava que era para falar da minha banda, para, enfim, gravar algum disco, alguma coisa. E todo moleque que tem uma banda, o sonho é realmente gravar um disco e seguir o caminho. Quando eu cheguei em São Paulo, eu encontrei na Rock Brigade o Felipe, o Pete, depois o André, depois o Ives. Na época eu achei aí que eu ia até tomar um corretivo, porque a minha banda, o Megaton e o Viper, eles tinham uma rixa de moleque, rixa de banda. Isso acontecia muito aqui com as bandas acho que acontece até hoje, com as bandas de metal da época. E algum amigo que fazia telefone sem fio, acho que falava que eu falava mal, que a minha banda falava mal do Viper, o Viper falava mal da gente. Então tinha uma rixa, algum negócio meio mal explicado aí. Mas no final das contas, quando eu cheguei ali, eu descobri que os caras estavam meio me chamando para entrar na banda. Lógico que, um convite como esse, não tinha nem como pensar. Na hora, eu estava na banda e queria fazer parte. E de um jeito ou de outro, aquele dia foi um dia que mudou muita coisa na minha vida. Assim. Eu estava convivendo com... Eles viraram amigos de vida, para sempre. Todos. Foi uma continuação da minha carreira, da minha história como pessoa e tudo. E o Viper, enfim, começou a fazer parte da minha vida. Eu vinha de Jacareí para São Paulo praticamente 2 vezes por semana para ensaiar, tirava as músicas lá em casa, vinha aqui e ensaiava. Os ensaios eram feitos na Rock Brigade, na sede da Rock Brigade, que tinha um estúdio de ensaio. A gente ensaiava antes ou depois das meninas da Vulcana, na época. Era uma época, assim, muita coisa acontecendo. Tava, tipo, Sepultura também. Eu acho que eles estavam na época do Arise. E tinha muita coisa aqui em São Paulo acontecendo. O heavy metal tava fervendo aqui. E começaram os ensaios do Theater of Fate, isso já com o álbum gravado, o Val não mais na banda, o Serginho, enfim, não continuou no Viper, ele só foi um músico de estúdio, porque ele tinha os trabalhos dele com o Voodoo. Então, na época, fez sentido para ele estar junto com o Voodoo, continuando a carreira. E eu segui. E aí começaram as turnês do Theater of Fate. E era bem diferente para mim, porque o Viper tinha aquele esquema já de uma banda bem mais, que tinha mais suporte. A gente fez show de lançamento aqui em São Paulo, fazia alguns eventos, fazia shows. Comecei a tocar fora do estado de São Paulo, coisa que era difícil fazer na época. Todos os lugares que nós passávamos, a banda era bem cultuada, tinha muitos seguidores, os shows eram bem legais. Mas enfim, foi uma tour que assim, durou 1 ano, 1 ano e pouco, e foi muito divertida. Foi assim, poderia ter sido mais longa. Gostaria que essa tour na época tivesse uma sobrevida, mas eu acho que era a época de pensar no caminho, no próximo passo. Eu saí na capa original do Theater of Fate. Depois, uma edição internacional, o Renatão saiu. É claro, eu acho que foi uma escolha certa,
O Renatão era o cara que ia seguir com eles. Então, nada mais justo que eles seguirem a carreira deles. Não tem problema nenhum. E hoje em dia o Viper continua essa grande família. Nessa volta do Viper, eu acho que a gente teve uma continuação, vamos dizer que foi uma continuação até dessa turnê que nós fizemos juntos, porque foi algo tão memorável, algo que ficou tão marcado na época, valia a pena a gente fazer alguma coisa a mais por isso. Na verdade, eu tenho muito orgulho de ter participado daquela época, das voltas do Viper que teve e de tê-los como amigo até hoje. Eu acho que nós estamos... Ontem foi uma data legal para o Viper, que nós lançamos o DVD live em São Paulo, da turnê, em todas as plataformas digitais, e nós estamos em contagem regressiva para esse DVD aí. Ele existe e ele vai aparecer esse ano aí. Podem os fãs todos aí ficarem sossegados. Eu queria agradecer a todos, deixar um grande abraço para os meus amigos de Manaus, que é uma cidade do Brasil que sempre dá um suporte no Viper maravilhoso. O Márcio e o Firmo são caras que tiram meu chapéu. E quero deixar para o Márcio aqui, por toda a força que ele vem dando, e para o canal United by Metal. Ok? A todos os amigos de Manaus, a todos os fãs de Viper, um grande abraço. E o Viper ainda tem alguma história para contar aí. Valeu, muito obrigado. Formação estabilizada, né? Na contracapa contava ali com André Matos no vocal, Ives Passarel na guitarra, o Felipe Machado em outra guitarra e o Pete Passarel ali, compositor e baixista da banda, e na bateria o Guilherme Martin, né? Bom, os caras fizeram um álbum ali com 8 músicas, quase todas clássicos, é um daqueles álbuns que é difícil de você pular alguma música. O que vocês acham sobre o... O que tu acha sobre o álbum? Cara, eu particularmente gosto muito desse álbum, já tinha comentado também nesse vídeo, né? E eu, inclusive, eu sou muito fã da versão que o André Matos fez para a Sinfonia de Beethoven lá em Moonlight. Sim, exatamente. Né? Acho muito bacana. Mas, pô, tem faixas ali muito fortes, como A Cry from the Edge, To Live Again, e tem a faixa, o clássico absoluto do Viper nesse álbum, né? Living for the Night, né, cara? Mas assim, ele comercialmente carregou o álbum, né? É realmente o maior clássico da banda, não pode faltar no show. Mas o álbum ele vai muito mais além disso, né? As composições, é claro que todo mundo participou, mas ela ficou centrada quase sempre no Pete, né? A música que eu acho mais bacana do álbum é A Cry from the Edge, que tem a participação do Felipe Machado na composição. E fora isso, o Gino já citou o Moonlight, que tem a composição ali do André Matos, né? Mas em geral, a nata do álbum ali veio ali da Cabeça Brilhante, do Pete Passarel, puta do compositor nacional. Eu sempre considerei o Pete um cara genial, não só no que eu feito, mas também nos Soldiers, a maioria das composições eram dele. E, como eu falei agora há pouco, um cara muito novo, né, 18 anos, compondo músicas que, viraram músicas eternas, um álbum que vai ficar marcado para sempre aí. E o Jander acabou de falando da Moonlight, né, que foi a primeira composição do André, a primeira música da carreira dele. Foi ali uma adaptação que ele fez, né? Usou as bases, vamos dizer assim, exatamente, Moonlight Sonata. E a Living for the Night, que a gente acabou de falar, que é o maior clássico, né, do disco da banda, é uma coisa curiosa, aquela introdução mais lenta, ela não era para existir. Já era para a banda, já para a música começar na parte mais rápida, e que o Roy acabou falando, né, para colocar aquela parte mais lenta, mais balada. Do produtor, né? Exatamente, a sacada do produtor. E não para por aí, né, cara? É hit após hit, né, cara? At Least a Chance, sensacional, né, cara? Prelude to Oblivion, você tem mais o que aí? A música título do Tom Petty é sensacional. E, assim, a gente já fez um Metal Lake sobre o Halloween, né, cara? E, pô, esse álbum, ele é riquíssimo em melodias, né, cara? E também de uma época ali, o Viper não deixa de ser um dos precursores desse estilo, cara. Eu os considero dessa forma. Uma coisa até que eles falam que muita gente na época do Soldiers falava, porque vocês soam
né, como o Halloween. E na época São não tinha, contemporâneos, né, cara? exatamente, eu não tinha nem acesso, porque naquela época o que entrava aqui no Brasil de importado era coisa difícil São pra da mesma caramba. época, né? Exatamente. A gente eu considero sim o Vibe um dos produtores desse estilo. Cara, é um álbum realmente muito especial, Cara. riquíssimo em melodia, uma das referências nesse estilo, Com né, cara? certeza, não só pro Brasil, cara, eu acho que pro mundo. Bom, é isso. É um grande clássico nacional, um dos melhores aí do Brasil. E a gente quer agradecer, né, pra quem contribuiu pra fabricação desse vídeo aqui, né, Márcio? Pô, os caras da banda, né, cara? Gente sempre Todos, foi gente fina pra sensacionais. caramba. Val Santos, o Guilherme, acabou virando brother. Felipe Machado. Pô, tem o Anderson Berini também, que tem que agradecer muito, amigo dos caras, trabalha com os caras da banda. Agradecer ao Márcio Osmar daqui de Manaus, o nosso amigão, amigo dos caras do Viper também. Sem eles não tinha condição de a Não gente rola, fazer, cara, esse vídeo. Então a gente tem que agradecer muito, valeu. É isso aí, cara. Bom, citem aí cada uma música do álbum que vocês acham foda pra caralho. To Live Again. Deixa eu ver aqui. Eu vou citar Theatre of Fate, que essa música ela é sensacional, cara. Eu gosto Ela vai crescendo em emoção no final, é uma coisa que eu quase choro. Bom, eu gosto muito de At Least a Chance. Eu tinha uma bandinha aí de garagem que a gente cantava essa música. Eu ainda não esqueci do meu sonho de ser uma grande estrela. Mas a gente tocava cover essa música aí. Ela é sensacional, o álbum é muito foda. E eu quero agradecer aí vocês por acompanhar o canal e ter acompanhado esse vídeo aí. Assim o canal é Apoio Metal. Valeu.